Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso canal, né? Nesta oportunidade nós iremos fazer um tipo de seleção que realmente eu não tenho visto muito as pessoas comentarem sobre esse tipo de seleção, porque nós estamos mais acostumados a fazer seleção por atributos, né? Em uma tabela do QGIS. Então o QGIS vai te apresentar uma tabela de atributos. Eu vou abrir nosso QGIS já aqui. Então o QGIS vai te mostrar uma tabela de atributos aqui, como essa aqui, né? E você vai fazer seleções lá com os parâmetros da tabela. Mas existe um outro tipo de seleção que a gente chamava antigamente de seleção espacial, né? Ou basicamente esse tipo de seleção, que no QGIS é esse símbolo aqui, um quadrado com um símbolo de pino de localização. É selecionar por localização, ou seleção espacial, né, como a gente chama. Essa seleção por localização, seleção espacial, né, ela pode ser feita tanto utilizando pontos, linhas e polígonos. Para isso a gente abriu o QGIS aqui, está configurado o EPSG dele. Nós vamos aqui, eu já importei 3 feições de natureza diferente: bairros, né, a mescla de pontos, né, da cidade de Mossoró, e a cidade que a gente tem a universidade, e uma linha que representa um rio principal que corta a cidade, né, o rio Apodi-Mossoró. É uma linha. Então você tem feições aqui importadas de 3 naturezas distintas, né? Vou carregar aqui, já importei, então vou visualizar aqui os bairros, né? Alguns endereços que a gente selecionou, não são todos, e por fim, né, vamos ter esse rio, né, tirado automaticamente, por isso que ele está um pouquinho quadradinho assim, né? Ele foi feito por um processo automatizado e fica meio quadrado, mas esse rio vai servir para nossas atividades. Então eu importei 3 feições de natureza distinta, né? Para você se basear, você pode utilizar esse plugin aqui, o HCMGIS, né? Que depois, se vocês quiserem, aí vocês vão comentar como é que você instala o plugin HCMGIS. Ele é a mesma coisa, ele faz coisas parecidas como o KickMap Service, né? Ou outros plugins de natureza semelhante. O HCMGIS é uma outra opção que você tem. Então você clica aqui nas imagens, né? Então você observa que esse aqui é o município, né? E aqui as feições que nós trabalhamos. Não quero HCMGIS agora, né? Vou remover inclusive essa feição. E vamos deixar aqui para você se basear aqui. Aqui está perto do litoral, aqui passa o rio. E nós vamos fazer uma avaliação desses elementos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o polígono, né? Então imaginemos que eu tenho esse polígono. Aqui são os bairros lá da cidade, né? Os atributos do bairro, daqui cada nome dos bairros, são 29 bairros, né? E aqui no meio da cidade eu tenho um bairro aqui que eu vou selecionar manualmente, né? Ó, cliquei e está aqui. O que está em amarelo está selecionado. E agora eu quero saber, faço uma pergunta simples: quais os outros bairros que têm contato divisa com esse bairro que está selecionado? É simples. Nós vamos vir aqui, né, e utilizar a expressão toca, né? Em selecionar a feição de, você seleciona o bairro. Então você vai selecionar a feição vai selecionar os elementos daquela feição e comparar com feição Y. Nesse caso nós temos o mesmo elemento. E aqui, quando você está utilizando a feição com o item já selecionado em amarelo, aqui você observa o fundo, né, está em amarelo. Então você vai ter essa condição de fazer essa seleção considerando isso, né? E aí eu vou fazer o seguinte: eu vou selecionar apenas feições selecionadas. Então eu quero apenas os bairros que fazem limites, ou que tem limites físicos com esse bairro central marcado aqui. Então a gente aperta, olha só. Então, todos esses bairros aqui, vou fechar aqui, todos esses bairros têm limite com esse bairro central. Isso é uma consulta espacial. Você está fazendo uma consulta por limites, tá certo? Quando você vem aqui nas feições, você manda promover aqui, ó, são esses bairros aqui que fazem limite com aquele bairro central que a gente marcou, ok? Então esse é a grande diferença. Você não digita um nome para localizar, ou um número num grupamento de elementos, né, de uma feição, mas você utiliza a localização dela para saber o que é vizinho, o que não é, o que não é, o que faz limite e o que não faz. Vou desmarcar aqui novamente e vou clicar no mesmo bairro, tá certo? Mesmo bairro. Esse bairro é o centro da cidade, tá certo? Então tá aqui o bairro central da cidade.
E nesse contexto eu vou fazer uma pergunta agora ao contrário, né? Você destoca ou esteja desunidos ou disjuntos, né? Antigamente algumas expressões de signos mais antigos, como terravio, né, utilizava a expressão disjunto, né? Mas desunidos também vai servir. Então eu clico aqui desunidos, feição selecionada. Por que apenas feições selecionadas, né? E você pode ainda criar uma nova seleção, adicionar a seleção antiga, enfim, tem umas outras opções aqui. E aí você vai executar essa apenas baseado nessa feição central selecionada. Ou seja, eu espero que ele marque todos os bairros, com exceção daqueles que fazem fronteira com o centro da cidade. Então essa aqui é a região não central da cidade, por exemplo. Então essas regiões aí em amarelo são as regiões periféricas. São regiões que estão afastadas do centro por pelo menos um bairro de diferença, né? E essa região em verde eu posso considerar como região central da cidade, né? Que a gente está fazendo a avaliação, poderia ser revista, mas a grosso modo você em qualquer outro município pode fazer essa mesma atividade ou com um grupo de regiões. Então é muito simples, né? Quando você vem na tabela de atributos, todos estão selecionados, né? São esses bairros aqui do 24 ao 30, são 6 bairros que não tem seleção. E os outros 24 tem essa seleção, tá aqui, 23 selecionados, quer dizer. Então são 29, são 23 selecionados, com exceção do próprio bairro. Então, dos 30, 26, 23 selecionados aqui em cima na barra, você vê o resultado da seleção. Tem outras funções aí que a gente pode colocar. Ok? Então essas duas condições, ou seja, contém ou tocam, né? E disjunto são simples de fazer, mas que eu não vejo assim muita gente tocar nesse ponto dessas seleções espaciais que ajudam em algumas ocasiões, ok? Vou desmarcar novamente, né? Desmarcar aqui. Agora nós vamos utilizar uma feição de pontos, ok? Funciona com feição de pontos? Sim, funciona com feição de pontos. Então estou aqui com feição de pontos já selecionada e eu tenho aqui os bairros da cidade. Então aqui você tem pontos, esses pontos são CEPs. Esses CEPs foram unidos num ponto com várias outras seções. Então por quê? Porque os números das cidades são mais complexos e a gente optou por fazer uma seleção por CEPs, né? E esses CEPs eu vou fazer o seguinte: eu venho aqui nos bairros e vou clicar nesse bairro central aqui, ó, mais uma vez no bairro central da cidade, e eu quero saber quantas residências CEPs desse aqui, endereços CEPs, existem dentro dessa seleção em amarelo. Aqui está meu mesclado que eu fiz num vídeo passado aqui, né? Um outro vídeo, não sei se é passado, eu vou ver ainda qual que vai ficar na sequência, mas eu fiz em outro vídeo como mesclar esses pontos. E agora a gente vem em seleção espacial, né? Substitui aqui pelo shape de pontos, vem em seção, apenas as feições selecionadas, que é o centro da cidade em amarelo, e intersecciona, ok, pessoal? Então o que significa que os endereços que estiverem aqui dentro, ele vai interseccionar, e com isso eu vou saber quantos CEPs, endereços eu tenho dentro do centro da cidade de Mossoró, por exemplo, com essa condição. Olha lá, ele selecionou, tá bom? Vou afastar um pouquinho aqui. Olha, em amarelo, ó, exatamente dentro. Essa linha toca não. Se você chegar bem próximo aqui, você vai ver que a escala, né, às vezes confunde. Mas você observa que você tem já selecionado no mesclado, ou seja, nos pontos de CEPs, apenas os CEPs que integram o centro da cidade. Quando você vem aqui na planilha de atributos que foram limpas por questão ética, porque tem endereço aqui, tem uma série de coisas, então a gente limpou, e era um KML, eu fiz questão de não mantê-lo, né? E aí a questão é a seguinte, pessoal: são 1.296 residências ou endereços residenciais ou endereços no CEP que eu tenho aqui nessa área. 1.200 CEPs ou endereços individuais em cada CEP, tá certo? Então essa é a seleção espacial para interseccionar, e eu estou interseccionando um bairro, um grupamento de endereços, ok, pessoal? Então um tipo de seleção simples a ser feita, né, pessoal? Então você tem uma condição específica para trabalhar isso. Eu acho interessante que nós tenhamos sempre em mente o objetivo que você está fazendo. Então vem aqui no mesclado, vou desmarcar e vamos fazer outro tipo de seleção, né? Você pode também ter esse resultado semelhante, né, para bairros aqui. Então vou selecionar vou trocar aqui feição nos bairros, marcar manualmente, né, bairro,
e você tem aqui toca, mas você tem aqui, ó, outras posições, sobrepõe, dentro de vai te dar o mesmo resultado, ó, tá vendo? Só que nesse caso, se a bolinha estivesse fora aqui e por algum motivo tocasse na linha, ele seria selecionado. E dentro é efetivamente dentro da figura. Então essa diferença. Ah, é a mesma coisa. Bem, mesma coisa não é, né, pessoal? É parecido, né? Mas aqui a gente tem itens despaçados e isso vai facilitar a nossa pesquisa, ok? Então nós temos esse resultado. Voltando aqui, eu vou desmarcar, né, os elementos para fazer uma nova consulta, tá certo? Bairros mais uma vez, pegar aqui mesclado como base, bairros, né, endereço central, esse endereço aqui, esse outro bairro aqui, eu vou lá no bairro, marco, tá ótimo aqui. Bem, pessoal, nesse contexto com pontos, né, nós já fizemos algumas informações. Eu vou mais uma vez selecionar aqui os pontos, ok? Vou fechar, vou desmarcar aqui a minha feição primordial, né, que é o poligonal. E sobre os pontos, esse mesmo aspecto funciona, né? Mesclado sobre mesclado, ou seja, vamos trabalhar dentro da própria feição de pontos. Então, pessoal, vamos aqui selecionar apenas os pontos novamente, ok? Aqui estão nossos pontos, né? Em seguida, nós podemos aplicar sobre esse material de pontos, né, um outro tipo de pesquisa, ok? Então você tem mesclado, feições selecionadas. Aí você pode colocar aqui disjuntos, né, ou desunidos. Então ele vai selecionar todos os pontos. Vai demorar um pouco porque aqui eu tenho 24.000 registros nesses pontos de CEP, então ele está demorando um pouco para fazer a seleção. Mas a princípio nós esperamos que ele faça a seleção de todos os pontos, com exceção dos amarelos, né? Bem, pessoal, observe que foi exatamente isso que aconteceu, né? Como a gente está esperando, todos os pontos menos amarelo. Isso pode ser obtido na tabela de atributos por inversão da seleção, também pode. Mas eu estou mostrando aqui que isso, sem você ter que abrir a tabela de atributos, você pode fazer essa mesma coisa, ok, pessoal? Bem, com pontos, nós temos acionamos algumas dessas, vamos dizer assim, são 8 tipos, né, de seleção de feição por geometria ou seleção espacial. Agora eu vou acionar essa linha, né? Então, pessoal, nós temos aqui o rio, né, com a sua feição. Nós temos aqui esse rio com a sua feição já carregada sobre os bairros. Então eu queria fazer a seguinte pergunta: quais os bairros que esse rio efetivamente toca, ou seja, por onde ele passa? Em caso de cheia, quais serão os bairros afetados diretamente pelo rio, né? Pode ter outros, mas a princípio imediatamente afetados. Então nós vamos ter que fazer uma seleção espacial considerando isso, né? Nós vamos selecionar feições de bairro, utilizando para isso os rios, no item de cruzamento dessas informações. Ou seja, eu vou selecionar em bairro, selecionar feições de bairro, ao comparar com as feições do rio, ou seja, a linha que ele cruza efetivamente. Então você vem e seleciona, e esses aqui ele marca somente os polígonos que a linha efetivamente toca. Então esses são os bairros que serão afetados por uma eventual cheia do rio. As famílias têm que ser removidas e tudo mais. Então é uma pergunta simples, mas que esse tipo de seleção responde com muita facilidade. Aqui nós temos a lista dos bairros, são 12 bairros afetados, né? Esses outros não serão afetados, e em caso de cheia ou de emergência nós iremos fazer o trabalho, né, efetivamente nesses bairros, por exemplo. Então essa é uma pergunta que facilmente pode ser respondida com a seleção espacial, ou como o QGIS, né, menciona, seleção por localização, ok, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Desmarcar nossas feições aqui, vou puxar o nosso HCMGIS aqui novamente, né, para você saber onde mais ou menos nós estamos trabalhando. Vou só mostrar aqui o bairro onde nós estamos, né? E sólido, vou botar sem pincel aqui pra gente. Então aí está os nossos bairros, né? E aí a gente já vai encerrando nossa atividade, né, com essa informação a respeito disso, né? Então aí estão os bairros, as localizações, o rio onde ele toca, né, os pontos, enfim.
Espero que esse vídeo tenha sido útil, pessoal, e que em breve nós apresentemos novos comandos, novas atividades, e começar a trabalhar um pouco também com plugins especiais, que eu acho interessante, que nós temos alguns aqui para trabalhar, alguns plugins que já foram ditos, outros que nós utilizamos constantemente e as pessoas não conhecem. Então nós iremos fazer esse tipo de atividade, né? Até mais, pessoal, e até outra oportunidade.